Hoje nós vamos conversar sobre questões essenciais. Qual é o seu propósito de vida? Por que você nasceu? Por que as coisas dão errado? Por que o mundo é tão injusto? Então, o propósito desse vídeo vai ser conversar, trazer alguns pontos de vista para elucidar essas questões, que, na verdade, são tudo que eu trago aqui, tudo que eu trago no canal, é, na verdade, uma lembrança. Quer dizer, você sabe sobre essas questões, você entende essas questões. Quer dizer, você sabe inconscientemente, mas não entende conscientemente essas questões. Pode ser que parte delas esteja elucidado, pode ser que esteja tranquilo, mas essas são questões que perturbam muitas pessoas, até porque o propósito de vida, por exemplo, ele não é um só para a vida toda, né? Ele não é algum heroísmo que nós precisamos executar durante a vida. Não é isto, né? A cada momento da nossa vida existe um propósito, uma missão a cumprir, coisas a aprender. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu trabalho com terapias de vidas passadas, leitura de aura e vou fazer um curso de hipnose também. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre a hipnose e terapia de vidas passadas, qual que é a diferença, qual que é a semelhança. Então eu estou estudando, me aprofundando mais nesse tema, até para falar, para utilizar como ferramenta também, que a hipnose é uma ferramenta maravilhosa, mas para entender melhor. Depois eu gravo sobre isso, eu acho bem interessante, porque nem toda técnica é hipnose, porém ela não deixa de ser um pouco hipnótica, digamos assim, mas vamos ver o que ainda tenho a aprender por aí. Sobre várias dessas questões, né, por mais que eu fale sobre espiritualidade no canal, compartilhe as minhas experiências, compartilho algumas experiências de algumas pessoas que estão em tratamento também com a regressão de vidas passadas, né, que nós chamamos de investigação do inconsciente, pois está tudo na nossa inconsciência. Eu até brinco às vezes que eu sou inimiga do esquecimento, porque eu trabalho com as lembranças e eu trabalho aqui no canal também, que é de tirar do inconsciente, trazer para a consciência, é nos fazer lembrar desse conhecimento que nós já temos. E eu estou nesse caminho de me lembrar também, de estudar, de aprender, né? Eu estudo bastante. Além dos cursos que eu fiz, eu passei em 2016 pelo tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Então foram 4 anos, então eu tenho muitas regressões. Tenho bastante lembranças, não me lembro de todas, mas me lembro de muita coisa, de muitas experiências, mas é impossível me lembrar de tudo, foram muitas horas de recordações. E em 2019, se não me engano, nós começamos o curso e finalizamos em 2021 ou 2020. Sei que foi 1 ano e meio de curso, e a partir de então eu venho aprendendo com as minhas experiências, com as experiências das pessoas, com as dos colegas do curso também, que a gente troca muita figurinha. E também estudo a conscienciologia, que é uma... como é que eu explico? A conscienciologia, ela estuda essas questões de espiritualidade, de fenômenos mediúnicos, só que por um viés muito científico. Ela não tem viés religioso. Então, até vidas passadas é estudado também, só que eles têm um enfoque diferente.
Eu acho que eu falei disso recentemente em algum vídeo. Em algum dos vídeos próximos, se você olhar na sequência, próximo é esse daqui. Talvez 2 ou 3. E também um pouco da base do espiritismo, que estuda bastante essas questões. E devo ter também base oriental, porque fiz muito tempo yoga e lá nós tínhamos vários aprendizados. Então, eu não me prendo a uma visão só, mas gosto muito, dou muito valor também às experiências práticas, né? As regressões que eu assisto, que eu auxilio e as minhas próprias regressões. Então, nós temos várias dessas questões em aberto e, inclusive, o desconhecimento de nós próprios, né? O que nós viemos fazer aqui, quais são as nossas culpas, quais são as nossas habilidades milenares, o que nós temos de ferramentas para utilizar nessa vida para o nosso aprendizado, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade. Então, onde que está tudo isso? Está no nosso ser integral. A lembrança dessa vida somente, ela é muito ínfima, ela é muito pequenininha diante de tudo que nós vivemos. E geralmente as pessoas pegam essas questões para resolver, para elucidar, com um ponto de vista só, e isso não está correto. Né? Nós precisamos ter pontos de vista, nós precisamos ter estudos macro, estudos maiores, estudos mais abertos e mais completos. Então, isso é um erro, mas não é por culpa, né, dessas pessoas, não é nossa culpa, porque eu também já estive nessa situação e de repente estou, porque eu também não consigo ter as informações completas, eu não tenho a visão completa sobre tudo. Mas isso nos dá uma visão simplista, uma visão sofrida, uma visão pessimista, né, geralmente. Porque isso eu estou dizendo relativo a várias pessoas que procuram a terapia porque se sentem perdidas, porque se sentem tristes, porque se sentem sem propósito, né? E gostariam de ter mais prosperidade, gostariam de ter o seu papel no mundo, gostariam de ter mais firmeza sobre aquilo que veio fazer. Por exemplo, no meu caso, quando eu fazia as regressões, aparecia muito, os mentores me ensinavam muito como que eles se comunicavam comigo e sobre esse trabalho, eles até me mostraram um momento em que o mentor me chamou no plano espiritual, eu não estava encarnada, eu estava desencarnada, que ele me chamou me convidou a trabalhar com eles. Então, eu sempre tive muita certeza e era interessante também, lembrando aqui, quando eu busquei o tratamento, foi por causa de uma depressão, eu estava precisando, mas eu queria já ser terapeuta. Eu procurei primeiro o curso e depois eu procurei a terapia. Então, eu acredito que já estava em mim. O meu inconsciente já sabia que eu tinha me preparado antes de nascer para trabalhar com essas questões, né? E cada vez mais, ali aos pouquinhos, trabalhar mais com essa parte não convencional, digamos assim, do meu eu profissional nesta vida. Então, pensando bem aqui, o propósito de vida, ele vai ser um para cada pessoa. Ele vai ser um para cada momento da vida. Porém, nós temos um propósito em comum, que é o propósito de evoluir, de melhorar. E para isso,
nós precisamos estudar e muito mais do que estudar, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós estudamos, né? E não só porque nós acabamos caindo no erro de viver a vida somente rondando a escassez. Por quê? Em que sentido? Mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, sempre o propósito é ter mais como se fosse perder, né? Ou como se fosse. E ele, muitas pessoas, quanto mais tem, ela mais quer, mais coisas mais esdrúxulas, não sei se seria a palavra. Mais coisas mais, cada vez mais caras, vai tendo ali as experiências, mas será que é para isso que nós precisamos ter do dinheiro? Até sobre isso, sobre o dinheiro, eu tenho mais um vídeo aqui, que é sobre, eu acho que o nome é Prosperidade e Vidas Passadas, em que falo mais sobre essas questões. Porque outra coisa que muda na nossa mente quando nós entendemos o nosso eu real, o nosso propósito de evolução aqui no planeta Terra é lidar com o dinheiro de maneira diferente, de não como uma conquista, não como algo que vá fazer com que nós nos sintamos melhores ou mais completos, mais competentes, né? Mas o dinheiro é uma ferramenta de evolução, de bem-estar, né? Não sou contra luxos e coisas caras, mas tudo tem que ter um limite e geralmente é o limite do uso e do aproveitamento, né? Então não compre nada que você não vá usar, que vai ficar parado. Coisas paradas são energias paradas. Então, aqui de maneira geral, no canal, essas perguntas que eu fiz no começo, elas não vão ser respondidas somente com um vídeo, né? Então, eu oriento que maratone o canal, tem várias informações ali e você vai chegando às suas próprias conclusões. Você vai se trabalhando. E também é muito importante se sentir o chamado, se sentir vontade, se perceber que deve, fazer a terapia, passar pela terapia de vidas passadas para você ter as suas próprias informações, as suas próprias experiências. Então, aqui na descrição eu vou deixar o grupo de WhatsApp em que eu vou colocando as vagas do mês. Para o ano que vem eu pretendo iniciar trabalho de grupo, mas dali eu preciso de bastante gente no grupo, porque geralmente um percentual muito pequeno acaba querendo, né? Então, pretendo formar esses grupos, que é interessante. A troca em grupo, ela é muito interessante. E também, tem várias formas de trabalhar grupo, né? E um vai aprendendo ali com o outro, e a gente também, quando inicia esse processo de despertar espiritual, a gente fica muito sozinho. E com um grupo, a gente acaba tendo com quem conversar, né? Eu pretendo fazer um grupo ali no WhatsApp, aí o pessoal pode trocar, né? E ir conversando. E ali tem um vínculo mesmo de amizade que pode ser muito. É muito interessante. Eu, no começo, quando descobri, né, essas questões, eu me senti muito sozinha. A gente tem momentos, muitas pessoas dizem, relatam isso, em que os amigos se afastam, né? Então tem essa questão. Eu vou deixar o contato do grupo, deixa eu até anotar aqui, vou deixar na descrição e o meu contato também, caso queira marcar. E quem marcar esse ano, eu não estou reajustando no ano que vem, eu só vou reajustar em 2026 para quem marcar, para quem iniciar o tratamento, marcar a consulta. Marcar não precisa marcar para esse ano, pode marcar para ali até fevereiro do ano que vem, que a agenda já está cheia, eu tenho poucos horários disponíveis, né? Mas se quiser, entra em contato.
Agora, para continuar, qual que é o nosso ciclo de vidas? Então vamos pensar no tempo. Quanto tempo tem o planeta Terra? Ou os mundos? Será que existem outros mundos? Quanto tempo será que nós vivemos enquanto espírito? Será que é só o tempo aqui do planeta Terra? Será que existem vida em outros planetas? Disso eu não tenho dúvida. Até porque às vezes nós acessamos vidas em outros planetas, corpos diferentes. Então, essa questão de tempo, né, na nossa mente, ela é muito distorcida, porque nós vivemos muito pouco tempo aqui. Então, a nossa verdade, ela é muito grande. Mesmo sabendo, fiz durante 4 anos, tenho várias regressões, sei de tudo, tô longe de saber. Quanto mais a gente acessa, mais a gente entende que existe informação e mais eu entendo que existe uma verdade muito maior que nós somos incapazes de compreender essas questões. E nós precisamos ter muita paciência para nos ajudar em relação a isso. Porque pode ser que cada um tenha um pedaço, um fragmento dessa verdade. Só que nós estamos perdendo o tempo brigando. Né? Às vezes tem pessoas que dão dislike nos meus vídeos, né? Que falam, até que comentário não tem muito não. Mas assim, às vezes eu penso, pra que a pessoa assistiu? Eu não assisto vídeos que eu não goste, que não fazem bem pra mim, que eu não concorde. Às vezes é bom, porque pode ter também alguma verdade naquele vídeo, mas pra mim já não faz sentido questionar a existência de vidas passadas ou não, porque eu já trabalhei muito com isso. Já vi, pra mim é fato. Não me conflito. Não me conflito mais com isso. Então, eu acredito que uma coisa que nós precisamos aprender já é a respeitar a opinião do outro. Porque nós estamos preparando a nossa vida, né, preparando o planeta ou para o fim ou para a salvação, né, que seria ali o mundo de regeneração. Qual que é a ideia? Que o planeta ele tem uma vibração. Todas as pessoas que estão aqui, os animais, tudo tem uma vibração ali na prova e expiação. Aqui no planeta nós sofremos, nós temos violência, nós temos guerra, né? Nós temos incompreensões, nós temos o esquecimento, nos esquecemos de nossas vidas passadas. Então nós temos dor no parto, nós temos uma série de sofrimentos, de limitações. E estamos aqui para nos livrar disso. Até estava pensando nessa questão de causa e consequência, eu acho que recente eu gravei um vídeo sobre isso também. Eu acho que sobre as atitudes condenáveis, eu acho que foi o título. Mas eu preciso estudar mais sobre isso, porque eu acho que eu tô num momento, complicado sobre isso, porque eu não acredito que a gente vai ficar nesse eterno pagar. Né? Se eu matei alguém na vida anterior, eu vou ter que morrer agora e depois eu vou ter que resgatar a pessoa ali. Só que hoje eu tive um insight, mas eu explicando melhor a que ponto que eu tava. Eu pensava assim, nossa, isso não acaba, né? Porque um deve o outro e vai vida após vida, e isso nós vemos em, em regressões, né? Pessoas que uma deve à outra, às vezes teve uma
que o rapaz era um rei e tinha uma pessoa que auxiliava ele, um servidor muito próximo. E ele prometeu, e essa pessoa se apaixonou pelo filho desse rei, vamos colocar assim, apaixonou pela filha do rei. E eu acho que ele prometeu a mão da filha se ele fizesse lá determinada tarefa que era muito grande, era uma tarefa muito grande, e ele fez, e o rei não cumpriu a palavra. Então hoje essa pessoa tem diversos problemas, e essa pessoa, esse servidor, ele está no plano espiritual, mas ele está atrapalhando. Não sei se está ainda, porque tem um tempo essa história. E ainda está cobrando dessa pessoa essa dívida, né? Então, às vezes eu fico pensando até que ponto isso é uma lei e até que ponto isso é algo que nós acreditamos que nós temos que pagar, né? Eu acredito na reparação, que a reparação é a gente auxiliar a pessoa que a gente prejudicou lá atrás. Agora, a gente ficar pagando o mal que a gente fez é complexo, porque se você pensar em vidas passadas lá atrás, tem uma pessoa que fala algo ótimo. Ele fala que ele faz as coisas muito bem feitas. E se numa vida ele veio num papel de guerreiro, e para fazer guerra, para matar pessoas, ele faria bem feito. E é a consciência, é o papel dele naquela existência, naquela vida, né? Não é. Será que ele teria escolha? Será que ele veio num contexto em que teria uma escolha de dizer não à violência? Então são questões muito muito complexas. Mas eu estava pensando, e hoje? Hoje nós temos consciência, hoje nós temos informação. E no papel de um político que faz ali toda a campanha baseada em falar mal do oponente, em mentir, né, em falar coisas que não tem intenção de cumprir, isso tudo essa pessoa tem consciência. E depois que ele ganha, vamos supor que ganha a eleição e vai fazer uma administração que deveria ser em nome do povo, em nome de todas as pessoas, ele faz uma administração para favorecê-lo, para favorecer amigos, para favorecer as empresas dele. Isso fica sem reparação? Como é que funciona? Porque quando, no contexto de uma vida só, que nós vemos essas pessoas aparentemente com prosperidade, com dinheiro, com bens, né, aparentemente felizes, aproveitando, qual que é onde está a justiça divina? Estará nas próximas vidas? Né? Ou nós que estamos interpretando errado o dinheiro como a pessoa que tem muito, ela é mais abençoada do que uma pessoa que tem pouco. Tá certo que uma pessoa que tem muito pouco, que uma pessoa que não tem nada, eu acho que não tem como ela sair ali do estado de sobrevivência para ter uma vida com maior aproveitamento espiritual, com maior aproveitamento de caridade mesmo, dela ajudar os outros, sendo que ela mesma está numa situação complicada, né? Digo isso para as pessoas em vulnerabilidade, que nós ainda temos muito no nosso planeta, né? Então, a ideia é, né, que quando o planeta melhorar a vibração, que só tenha pessoas aqui que vibrem semelhante, que vibrem nessa mais positivamente. Então, o que diz a literatura aqui no mundo de regeneração, para onde nós estamos caminhando, provavelmente não veremos nessa vida, nós seremos
felizes, nós não teremos morte, tem morte, mas poderemos nos comunicar com as pessoas se foram, então não vai ser algo tão drástico, né, quanto agora, que só os médiuns comunicam, que nós temos uma, uma situação muito limitada em relação a isso. E tem um livro de Divaldo Franco que fala que teríamos parto sem dor, não teremos guerra, não teremos violência física, né? Nós ainda teremos algumas questões, né? Mas ali para ir evoluindo, provavelmente uma condição tecnológica muito boa, provavelmente até uma vida mais longa, né? Sem as doenças como nós conhecemos hoje, com outros tipos de recurso, com outros tipos de conhecimento. Então, quando nós pensamos nesse paraíso na Terra, né, nós entendemos o quanto é importante esse tipo de comunicação, esse tipo de estudo, essa alteração de conduta, termos uma conduta melhor, mais favorável, mais de ajuda ao próximo, né? De não viver a vida somente para nossa sobrevivência. Nós precisamos ali de um tempo para e não digo só para ajuda no da forma ali de caridade, de dar algum alimento, alguma coisa nesse sentido, mas também é de informar, né? Que é a minha contribuição aqui, que é de trazer esse tipo de informação. Obviamente que também faço isso para eu conseguir, né, para conscientizar as pessoas também a passar pelas terapias. Mas também pretendo, numa vida futura, encontrar o meu material. Eu também penso em estar falando comigo no futuro, porque dali espero encontrar muito jovem e já vou assistindo aqui e já vou partindo mais do momento que eu estou hoje e vou tirar outras conclusões, minhas próprias conclusões, que eu espero que sejam mais evoluídas, né? Mas que eu possa encontrar esse tipo de conteúdo mais jovem. Nessa vida, eu comecei, eu acho que eu tinha uns 30 anos. Então me dá uma sensação muito grande de perda de tempo. Se eu tivesse encontrado, entendido com 20 anos, como eu estaria hoje? Tudo que eu teria aprendido. Mas esse é o tipo de pensamento que pode ser completamente babaca, porque uma que não tem como saber, e outra que nós esperamos que a vida esteja acontecendo conforme o planejamento. Né? Antes de nascer, nós passamos por uma preparação, nós passamos por um planejamento. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui também. Então, aí esse planejamento, mais ou menos ali, o que a gente tem um planejamento, mas eu não tenho certeza se nós seguimos 100% desse planejamento. Acho que não, porque nós ainda temos as nossas escolhas. Em um ponto ou outro a gente escorrega, mas ao mesmo tempo parece que a gente sempre está onde deveria. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo estágio no DAIA, na Centrox, mas eu queria muito trabalhar em indústria farmacêutica. Eu fiz o curso pensando em trabalhar em indústria farmacêutica. Ali, eu fiz o curso de Química Industrial, sou formada em Química Industrial. Ali, eu fui fazer uma entrevista na Vitapam e era uma fase das entrevistas, eu acho que era uma prova que nós tínhamos feito. E tinha um grupo de pessoas da faculdade e o pessoal da empresa nos convidou a ficar no período da tarde, que no período da tarde teríamos uma dinâmica de grupo. E ali,
eles falaram que não podiam porque tinha aula e tudo mais. E fomos embora e eu fiquei conversando com um amigo meu no ponto de ônibus. E descia o ônibus e eu pensando e tal. Porque eu não, como eu fazia o estágio, eu não poderia voltar em outra data. Então eu pensei o seguinte, eu falei, nossa, eu vou voltar. Aí eu voltei, conversei lá, expliquei, falei, olha, eu tenho disponibilidade, se puder passar pela outra etapa, se houver outra turma, eu gostaria de fazer. E porque eu faço estágio em outro lugar, eu não sei se eu posso voltar em outra data. Aí a pessoa me recebeu, ficou muito feliz e me convidou a entrar. Só que, e assim, eu fiquei na sala de espera tanto tempo. E ainda com aquele celular da cobrinha. E o celular podendo acabar a bateria, né? Até almocei lá, aí pra mim já foi alegre almoçar lá. Falei, nossa, entrei, pisei aqui, que bacana, né? E aí esperei mais ainda. Aí eu passei por 2 entrevistas no mesmo dia e acabei conseguindo a vaga. E depois da Vitapam, fiz alguns meses de estágio, formei, porque eu tinha pouco tempo de para formar, então realmente foi algo improvável. Depois eu trabalhei no Teuto. Só que, assim que eu formei, eu tinha feito o concurso da Saneago. Então, eu fico pensando o seguinte, aquele momento ali em que eu decidi voltar, em que eu mudei, posso ter modificado um ano e meio da minha vida. De qualquer forma, o meu destino era trabalhar na Saneago. E depois eu descobri, a Saneago é a empresa de saneamento aqui do estado, nós trabalhamos com tratamento de água e tratamento de esgoto. Depois eu descobri que tinha sido pirata numa vida passada. Então, numa vida passada havia utilizado a água como meio para invadir cidades, né? E hoje nós purificamos a água para distribuir para a cidade. Então, às vezes eu fico pensando nisso, assim, até que ponto uma decisão nossa realmente vai mudar o nosso planejamento. Deve ter ter algo muito, muito bem feito pelo que a gente, pelas informações que nós temos, né, as informações espirituais, digamos assim. Mas até que ponto as nossas decisões modificam alguma coisa, não é verdade? Me conta se já tiver nos comentários, se você tem alguma história semelhante, assim, um ponto da sua vida que você percebe que você tomou uma decisão que mudou, assim, muito, muito tempo. Isso pode acontecer todo dia? Talvez, mas eu digo algo assim, algo maior, né? Eu acho que eu tenho a dizer é isso. Eu espero ter sido útil, porque não são questões simples, né? Não são questões que tenham uma. Ou é. Porque, por exemplo, quando você fala uma missão de vida, cara, é simples, é evoluir, é melhorar. Só que eu acho que o complicado é como, quais as ferramentas, por onde ir, como lidar com as dificuldades da vida. E isso, a terapia pode ajudar, os estudos, né? Porque a nossa vida sempre terão desafios, alguns maiores, outros menores. Em alguns vamos lidar bem, em outros não. Mas fato é que estamos aqui em aprendizado e precisamos tirar melhor proveito das situações da vida e amadurecer e evoluir. Bom, fico por aqui, espero ter sido útil e agradeço quem teve a paciência de ficar até o final.